Hi guys, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem preparados para esse novo ciclo de atividades que a gente vai iniciar. Hoje eu vim falar sobre o futuro, né? E o que a gente utiliza para expressar esse futuro. Que no caso são as expressões will e o going to, certo? Então, quando você ouvir falar de futuro, quando você observar na atividade ou nos concursos ou em algum texto e você vê essas duas expressões, vocês vão se atentar que se trata do futuro, certo? A princípio, o que a gente precisa saber é que a grande diferença entre o futuro com o will e o futuro com o going to o futuro com o will a gente usa quando a gente quer falar de algo muito no futuro, geralmente um evento que não tem nem certeza, não foi planejado, não se sabe se de fato vai acontecer, certo? Então o will ele se trata de um futuro mais distante, tanto em acontecimento quanto em realidade, tá? É alguma coisa que a gente geralmente não pode prever. A gente usa o will. E quando a gente usa o going to, a gente está usando para falar de situações no futuro, um futuro mais próximo, que geralmente foi planejado. Planejado de que forma? É alguma coisa que a gente já pode prever que de fato vai acontecer, certo? Essas são as características principais e a maior diferença entre essas duas expressões de futuro. Bem, agora que a gente já falou, né, que eu já falei um pouco sobre as duas expressões, o will e going to, eu vou falar especificamente do will, né, que é o futuro não planejado, né, aquele futuro mais distante, aquele futuro que talvez nem aconteça. Além do que eu já falei, o will, geralmente, como é que você vai identificar? Ele vem na sua estrutura mostrando algumas expressões de dúvida, tipo maybe, que é talvez, eu espero, eu acho, I think. Então, assim, eu vou colocar aqui do lado algumas expressões que geralmente as frases no futuro, né, com o will, ele está associado, tá? Quando aparecer essas expressões, mas a expressão will, vocês vão perceber que se trata do futuro menos esperado, né, menos planejado, certo? Outra observação em relação ao uso do futuro com will é o uso da partícula if, que é o se, que geralmente ela dá aquela ideia de dúvida, tá? De condição. Então, essa é uma outra característica que a gente pode observar, certo? Aí agora eu vou colocar para vocês aí a fórmula de como as frases, né, elas se apresentam em relação ao futuro utilizando o will. Aí vocês podem ter o sujeito mais o will mais o verbo principal no infinitivo sem o to, ok? Repetindo, a estrutura do futuro utilizando o will, a gente tem o sujeito mais o will mais o verbo principal no infinitivo. A exemplo nós temos a frase abaixo. Então, aí abaixo a gente tem a frase I will dream of you tonight. Eu sonharei com você esta noite. Dá uma ideia de futuro, né? Mas a gente não sabe se de fato isso vai acontecer. É como se fosse um desejo, né? Eu sonharei com você essa noite. Né? Eu vou sonhar com você essa noite. É mais um desejo do que uma certeza em si. Então, dá ideia de futuro, né? É um evento que vai acontecer no futuro, mas é um evento que a gente não pode dar certeza de que, de fato, ele vai acontecer, certo? Pois bem, a gente já falou do will e agora a gente vai falar do going to, tá? A fórmula do going to vai se dar de que forma?
sujeito mais o am, is ou are, né? Dependendo do pronome, mais o going to, mais o verbo do infinitivo, né? Diferente do will, que a gente não vai ter a presença do verbo to be. No futuro com o going to, a gente vai ter antes do going to, ok? Então vem o sujeito, né? O pronome, depois o verbo to be, depois o going to e após o verbo principal no infinitivo. Como o going to eu já havia falado que é uma expressão no futuro que indica um evento que geralmente se tem certeza e que foi planejado, eu vou colocar o exemplo abaixo que tem I'm feeling horrible. I'm going to get sick. Eu estou me sentindo horrível. Eu não estou me sentindo bem. Estou ficando doente. Ou eu vou ficar doente. Certo? Então, a partir, né, da informação de que a pessoa não está se sentindo bem, ela afirma que ela vai ficar doente. Então, é uma certeza, porque diante dela não estar bem, futuramente, né, um futuro próximo, ela venha ficar doente. Então, tá aí a maior diferença, né, de um modo geral, a maior diferença do futuro do will com o going to é que o going to é um evento certo, né, que traz certeza, um evento no futuro que traz certeza de acontecer, e o will, o futuro com o will, são eventos que na sua maioria das vezes, né, apresentam uma incerteza se de fato vão acontecer ou não, tá? O assunto do futuro com o will e o going to quando praticado, ele é bem simples, porque ele tem algumas características muito incomuns, tanto de um quanto do outro. Então, fica fácil da gente identificar, ok? Essa foi uma explicação mais rápida e sucinta, né? A gente vai ter aí a nossa atividade e a nossa aula presencial. Então, eu espero encontrar todo mundo lá. Guardem suas dúvidas, para quem tiver. E a gente, à medida que for fazendo a atividade, a gente vai conseguir entender melhor e fixar melhor esse assunto do futuro com o will e com o going to, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e que qualquer dúvida vocês podem mandar pelo chat, pelo Classroom, para a gente poder ir trabalhando e ficando cada vez mais habilidoso no uso do futuro, ok?